Sejam muito bem-vindos a mais uma de nossas análises detalhadas. Hoje, a gente vai focar numa verdadeira maravilha de concreto e aço, que ilustra com perfeição as forças sociais, políticas e de engenharia gigantescas que moldam a maior metrópole da América Latina. Estamos falando da Estação José Bonifácio. E como a gente vai ver, ela passa muito longe de ser apenas um lugar de embarque e desembarque. É literalmente o coração pulsante de uma região inteira. Certo, vamos mergulhar direto nisso. Nosso roteiro de hoje passa por 1. O início do Expresso Leste. 2. Inovação na engenharia ferroviária. 3. O desafio do espaço urbano. 4. A cidade funcional e desigual. E por último, a parte 5. Mobilidade, gênero e futuro. Bom, vamos começar logo com a parte 1, o início do Expresso Leste. Para entender essa estrutura colossal, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para o caos do final da década de 80. A ideia de modernizar essa área extremamente populosa começou em 1987, originalmente como uma extensão do metrô. Mas aí, crises financeiras, bloqueios de crédito, enfim, tudo praticamente parou entre 88 e 92. A grande virada de chave só veio em 1995 com a transferência do projeto para a CPTM. Fica muito claro como aquela estabilidade política e financeira afeta diretamente as obras vitais de uma metrópole, né? O que nos leva à parte 2, inovação na engenharia ferroviária. E olha só que detalhe super interessante. Apesar de todos esses atrasos que a gente acabou de ver, teve um efeito colateral fascinante. Ganhou-se tempo para trazer uma tecnologia que era de ponta. Quando a coisa finalmente andou, os trens da série 2000 chegaram fabricados na Espanha com 8 carros cada. E o verdadeiro salto, de verdade, foi para o conforto de quem viaja. Ar-condicionado em toda a composição e um isolamento acústico superior. Sabe, isso era um luxo técnico inédito para a rede da CPTM na época. E claro, mover milhões de pessoas todo santo dia exige muita, mas muita força bruta. A gente está falando de uma impressionante potência instalada de 2.400 kW por composição. Para colocar isso em perspectiva, é basicamente a força de dezenas e dezenas de carros populares acelerando todos de uma vez só. É um maquinário extremamente pesado, feito para aguentar um fluxo urbano de altíssima densidade. E não é só força, tá? Toda essa potência vira pura eficiência nos trilhos. Imagina combinar uma velocidade máxima de 90 km por hora com aceleração rápida. Essa mecânica foi o que realmente mudou o jogo, permitindo aquela redução absurda no tempo de viagem no que a gente passou a conhecer como o Expresso Leste. Mas pensa bem, ter trens super pesados e mega rápidos atravessando bem no meio de um bairro residencial cria um problema enorme, que é a vibração. É aí que entra essa verdadeira maravilha da engenharia chamada Pandrow LST. Explicando de um jeito simples, são palmilhas elásticas que criam um isolamento duplo debaixo dos trilhos. Sem essa sacada genial da engenharia, a energia desses trens literalmente faria os prédios em volta tremerem sem parar. E o cuidado com a região foi tão grande que 1 quilômetro inteirinho dessa via super especializada foi instalado perto da estação elevada. Tudo isso com um único objetivo: proteger aquela área residencial super densa do impacto e do barulho constante de uma operação ferroviária desse tamanho. Bom, vamos expandir um pouco a nossa visão na parte 3, o desafio do espaço urbano. Saindo um pouco da microengenharia ali dos trilhos e olhando para o ecossistema em volta. Acreditem ou não, o conjunto habitacional José Bonifácio abriga nada menos que 124 mil moradores. É fundamental ter em mente que isso é literalmente a população de uma cidade inteira dependendo dessa única artéria de transporte de massa. É muita gente. E esse mar de construções ocupa absurdos 14 quilômetros quadrados. O mais irônico da história toda é que essa área gigantesca foi construída quase que totalmente na lógica de um bairro dormitório, mas muito antes do transporte de massa sequer chegar para sustentar esse fluxo todo. E quando a gente analisa o layout, o desafio arquitetônico fica muito óbvio. De um lado, a gente tem o centro tradicional de Itaquera, todo conectadozinho. Do outro, o conjunto habitacional com ruas super tortuosas, desconectadas e vários pontos de difícil acesso. E por causa dessa geografia complicada, a estação sofre para conseguir captar as pessoas que moram nas pontas do bairro. Fica difícil até chegar nela caminhando. O que nos leva direto para a parte 4, a cidade funcional e desigual. Analisar essa geografia traz à tona umas questões bem profundas, que a literatura acadêmica aponta com clareza, mantendo um olhar bem observador. O pesquisador Johnny Bezerra Torres usa o conceito de cidade funcional para descrever isso. O ponto central dele é que esse tipo de planejamento muitas vezes acaba tratando a periferia não como um lugar para se viver e criar raízes,
mas só como um grande reservatório para extrair mão de obra rápida e eficiente para o centro da cidade. E focar só nessa velocidade toda para o centro gerou uns efeitos não tão legais assim para o local. A chegada do Expresso Leste acabou desativando estações menores e mais antigas, como a parada 15 de novembro. E aí a gente tem um baita paradoxo. Pulando as paradas menores para ganhar tempo, o sistema acabou quebrando pequenos comércios e obrigando muita gente a pegar ônibus extras só para chegar no trem. Ou seja, a viagem ficou mais demorada e mais cara para muita gente da própria região. A pesquisadora Carolina Alvim de Oliveira Freitas traz uma visão fantástica sobre isso. Ela descreve a periferia como uma fronteira socioespacial. É justamente ali, na plataforma da estação, que aquela exaustão diária do trabalhador bate de frente com o discurso e as promessas históricas de progresso e modernidade do governo. É o choque da realidade, né? Caminhando agora para nossa última sessão, a parte 5, mobilidade, gênero e futuro. E quando a gente foca nos grupos demográficos que realmente usam isso todo santo dia, o impacto tem um recorte de gênero inegável. Para muitas mulheres que enfrentam a famosa jornada dupla, o trabalho fora e ainda o trabalho doméstico e os cuidados com a família, uma estação de trem eficiente não é conveniência, é sobrevivência. Mas, ao mesmo tempo, é a estrutura que mantém muitas delas presas num ciclo diário exaustivo de trânsito. E olha só o que essas imagens ilustram brilhantemente. As tentativas que existiram de resolver essas dores de cabeça usando a mobilidade ativa. Os planos originais eram incríveis, com um mega bicicletário e uma ciclovia enorme conectando o coração do bairro à estação. Tinha um potencial absurdo para integrar modais e criar algo super vivo, mas que infelizmente continua muito subutilizado perto do que sonharam no papel. Porque no fim das contas, todos esses planos de inovação lutam todo santo dia contra a realidade da operação e da natureza. As auditorias do Tribunal de Contas mostram desafios que não acabam mais. É risco de túnel alagando, é elevador que precisa funcionar para garantir acessibilidade, além daquele monitoramento sonoro constante que a gente comentou. É uma batalha diária para manter a máquina girando. Tudo isso deixa uma pergunta na nossa cabeça para fechar essa análise. Ao olhar para essa infraestrutura massiva, fica o convite para pensarmos sobre as nossas próprias cidades. Será que obras gigantes assim vão sempre servir apenas como uma esteira rolante para tirar as pessoas da periferia e levar para o centro? Ou será que existe uma forma de transformar esses lugares em verdadeiros centros de cidadania e vida local? A diferença entre só mover gente e realmente construir comunidade está aí para a gente refletir. Muito obrigado a quem acompanhou até aqui e até a próxima análise.